Diga lá, turminha! Então vamos continuar, né, as nossas videoaulas de sistema digestório, só que agora a parte 3. E o que que a gente vai falar na parte 3 do sistema digestório? Do intestino delgado e do intestino grosso, né? E a gente começando a falar de intestino delgado, a gente viu na videoaula número 2 que o intestino delgado era importante para o processo de quilificação, não é isso? Mas ele tem uma outra tarefa também, uma tarefa importante chamada absorção. Então vamos falar sobre esse processo, a absorção? Então vamos lá. Bom, então vocês lembram que o intestino delgado ele é muito grande, ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento, né? Ele tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, mas vamos detalhar um pouquinho mais como que é o intestino delgado. Vou fazer o seguinte, vou fazer um cortezinho aqui no intestino delgado e eu vou tirar um pedacinho do intestino delgado, fazer um cortezinho aí, ó, certo? E aí eu vou tirar o intestino delgado, vou colocar em cima de uma mesa para a gente olhar melhor. Tá aí um pedaço do intestino delgado, uma alça intestinal em corte, né? Tá bom. Repara o seguinte, se você estiver olhando aqui, ó, repara que o intestino delgado por dentro, a mucosa intestinal, ela não é lisa, muito pelo contrário, ela tem dobrinhas. Vamos olhar de perto essas dobrinhas? Tipo assim, né? Então aqui é um pedacinho do intestino delgado e a gente está olhando aquelas dobrinhas mais de perto. Essas dobrinhas são importantes, elas são denominadas vilosidades intestinais. Vou ampliar uma dessas vilosidades intestinais, está aí ampliada uma vilosidade intestinal. E é por aí que as moléculas de nutrientes após a digestão são absorvidas, né? E se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe a vilosidade intestinal, por dentro da vilosidade intestinal, a gente vai encontrar vários vasos sanguíneos e a gente vai encontrar também vaso linfático, né? E além disso, se a gente pegar aqui, ó, as células que formam, né, a vilosidade intestinal, então você está vendo aqui que a vilosidade intestinal ela é formada por um tecido, né? Um tecido epitelial, tá certo? E você está vendo que as células que formam esse tecido epitelial, se a gente olhar bem de pertinho, elas apresentam ainda diferenciações na membrana que a gente chama de microvilosidades. Quer dizer, muita calma nessa hora, é muita informação, não é isso? Né? Quer dizer que a mucosa intestinal ela é formada por dobras chamadas vilosidades intestinais e, por sua vez, as células que formam, né, o tecido que reveste a vilosidade intestinal, ela apresenta diferenciações da membrana plasmática que a gente chama de microvilosidades. Bom, e para que serve tudo isso? Isso daí serve para uma coisa muito importante. As vilosidades e as microvilosidades, elas aumentam a área de absorção de nutrientes. E é uma área muito grande, né? Se a gente, por exemplo, transformasse o intestino delgado numa espécie de tapete, né? Digamos assim, um tapete de intestino delgado, tudo, né, esticadão. A gente ia conseguir aí uma área em torno de 30 a 40 metros quadrados. Quer dizer que aqui na barriga, aqui no intestino delgado, nós temos aí 30 a 40 metros quadrados de absorção de nutrientes, quer dizer, um monte de glicose, frutose, galactose, aminoácido, água, sais minerais, ácidos graxos, glicerol, sendo absorvido por essa área. Uma parte disso vai para o sangue, uma parte disso vai para a linfa. Não é? Então, tá bom. Aí a gente vai pegar uma vilosidade intestinal, vou dar uma separadinha. Ó, aqui uma vilosidade intestinal aqui separadinha, né? Essas bagacinhas que vocês estão vendo aqui na cor vermelha e azul são vasos sanguíneos. Basicamente a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é uma arteríola, né? Aqui é uma vênula, correto? A arteríola, por exemplo, seria o quê? Uma ramificação de uma grande artéria. A vênula, por exemplo, seria a ramificação, por exemplo, de uma veia, né? Quer dizer, em suma, resumindo aí, o que está marcado aí em vermelho, o que está marcado aí em azul são vasos sanguíneos. Então tem uma parte dos nutrientes que são absorvidas por esses vasos sanguíneos.
E tem uma parte dos nutrientes que é absorvida por esse vaso diferente, que não é exatamente um vaso sanguíneo, que é um pouco mais centralizado na velocidade. Isso é um vaso quilífero. Vaso quilífero que, na verdade, é um vaso linfático. Então, parte dos nutrientes é absorvida pelos vasos sanguíneos e uma outra parte dos nutrientes é absorvida pelos vasos linfáticos. Aí você talvez esteja se perguntando, beleza, mas o que é absorvido pelo sangue e o que é absorvido pela linfa, né? Lembrando que aqui, por exemplo, onde eu estou fazendo esse xizinho, né? Seria a luz intestinal. E aqui, por exemplo, o próprio xizinho aqui são moléculas que basicamente são resultantes do processo de digestão. São os produtos finais da digestão, certo? Então tem uma parte, né, dessas moléculas, por exemplo, que vão pegar o caminho do quê? Vão pegar o caminho do sangue. E tem uma parte dessas moléculas que vão pegar o caminho da linfa. E o que vai para o sangue e o que vai para a linfa? Depende da solubilidade. A gente pode falar o seguinte, né? Dividindo aí, por exemplo, essas substâncias que vão ser absorvidas em duas categorias. Uma delas são as substâncias hidrossolúveis. O que é substância hidrossolúvel? Aquela que se dissolve em água. E geralmente essas substâncias hidrossolúveis são água, sais minerais, monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? Glicose, frutose, galactose, aminoácidos, as vitaminas hidrossolúveis, né? Vitaminas do complexo B, vitamina C. Essa galera toda aí é absorvida pela corrente sanguínea. Tá bom, mas as substâncias lipossolúveis, aquelas que são mais absorvidas por gordura, né? Ou dissolvidas em gordura, elas, por exemplo, ácido graxo, glicerol, vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, essas pegam o caminho da linfa, elas são absorvidas pela linfa. Pois é, mas acontece o seguinte, as substâncias lipossolúveis, não é tão simples assim a absorção dessas substâncias lipossolúveis. Na verdade, essa absorção de substância lipossolúvel vai exigir, por exemplo, aí um mecanismo celular das células que formam, por exemplo, a nossa gloriosa mucosa intestinal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos observar um pouquinho mais de perto uma dessas células. A célula da mucosa intestinal, também conhecida como enterócito, né? Bom, o que vai acontecer? Acontece o seguinte, não dá para colocar lá um ácido graxo e um glicerol ou gordura diretamente no sangue, porque são substâncias que são lipossolúveis e elas basicamente não se dissolvem em água, né? Como no sangue tem bastante água, é meio complicado, por exemplo, o transporte de, entre aspas, substâncias lipossolúveis pela corrente sanguínea. Bom, então como é que o corpo resolveu esse transporte? Transformando essas substâncias lipossolúveis numa estrutura, numa bolota de gordura chamada de quilomicron. E esse processo acontece na célula da mucosa intestinal. Né? Então, como é que funciona aí? Olha, é assim, quer dizer que tem o glicerol e o ácido graxo lá que são resultantes da digestão das gorduras, certo? O cara comeu gordura, a gordura foi lá no intestino delgado, no intestino delgado, né, a gente tem as lipases, tem a lipase pancreática, a lipase entérica, a lipase pancreática, a lipase entérica, o que elas fazem? Elas quebram as moléculas de gordura em glicerol e o ácido graxo. Tá bom. Esse glicerol e esse ácido graxo, né, eles não são exatamente hidrofílicos, né? Eles têm digamos assim, uma tendência a ser hidrofóbico. Então, por isso que eles não são dissolvidos pela corrente sanguínea, que tem bastante sangue. Então como é que eu vou fazer para levar o glicerol e o ácido graxo até uma célula do corpo? Então tem esse mecanismo de transformação de quilomicron. Então o que vai acontecer? Lá dentro do enterócito da célula da mucosa intestinal vai rolar um processo celular que envolve organelas, enzimas e tudo mais. O fato é que esse glicerol e os ácidos graxos eles vão ser novamente convertidos em gordura. Ou seja, a gordura que foi digerida lá no intestino delgado, na luz, né, do intestino delgado, foi hidrolisada, transformou lá, né, o resultado lá em glicerol e ácido graxo. Depois, o glicerol e o ácido graxo
não entram no sangue, nem na linfa ainda. Primeiro eles têm que entrar nessa célula da mucosa intestinal e dentro dessa mucosa intestinal eles são remontados novamente em gorduras. Aí essas gorduras, elas vão, digamos assim, serem envelopadas no interior desse tal de quilomicron. Quilomicron, digamos aqui que esse pacote aqui no seu interior vai ter um monte de gordura, né? Além de gordura, dentro desse quilomicron, nós vamos ter também as vitaminas lipossolúveis. E quais são as vitaminas lipossolúveis? As vitaminas A, D, E e K. Tá bom. Também dentro do pacote lá vai entrar um pouquinho de colesterol. Colesterol também é um tipo de lipídio, um esteroide, né? E tudo isso, digamos assim, né, vai ficar internalizado e a parte externa, ou seja, o envelope do quilomicron, ele é formado por fosfolipídio, proteína e até um pouquinho de colesterol. Tá bom, formou esse pacotinho, um pacotinho chamado quilomicron, né? E a parte externa que ela é formada por proteína e é formada por fosfolipídio, né? E é formado por um pouquinho de colesterol, e a parte interna que ela é formada por gordura, formada por vitaminas lipossolúveis e até um pouco de colesterol. Esse pacote ele tem um trânsito melhor na corrente sanguínea ou na corrente linfática. Então, o que vai acontecer, né? Depois que se forma o quilomicron, esse quilomicron ele sai da célula da mucosa intestinal e ele é lançado no vaso linfático, na linfa. Então, o quilomicron agora ele vai ser transportado no interior dessa linfa. Daqui a pouco você vai ver que essa linfa, cedo ou tarde, né, ela vai desembocar num vaso sanguíneo, ou seja, essa linfa lá, por exemplo, ela põe, vai chegar uma hora lá que ela vai despejar, por exemplo, o seu conteúdo no interior do vaso sanguíneo que tem sangue. Então esse quilomicron ele vai entrar na corrente sanguínea. Não exatamente no nível do intestino delgado, mas posteriormente, daqui a pouco vocês vão ver, lá por volta, lá, por exemplo, da veia cava, né, que a gente vai ver. Ou seja, põe, esse quilomicron vai entrar na corrente sanguínea. E, por sua vez, a corrente sanguínea vai entregar esse quilomicron nas células. E as células vão absorver o conteúdo do quilomicron, ou seja, a gordura, né, as vitaminas lipossolúveis, o próprio colesterol. Mas para que a célula receba isso pela corrente sanguínea, ela não recebe diretamente gordura na corrente sanguínea, ela recebe isso na forma do quê? De quilomicron. Certo ou não? Bom, enfim, então o que a célula vai receber, por exemplo, é esse tal de quilomicron aí, né? E o que é o quilomicron? Bom, ele é um complexo molecular, né? É uma bola, né? Uma bolha, tá? Na parte externa dessa bolha a gente vai ter proteínas diversas, a gente vai ter fosfolipídios, né? A gente vai ter um pouquinho de colesterol e a parte interna a gente vai ter lá, né, basicamente lá gorduras e colesterol. E isso vai ser entregue para as células, né? Então só dando uma recordada, certo? É meio burocrática essa parte meio lipídica, né? Então voltando lá para o intestino delgado. Lá na luz do intestino delgado, as gorduras são quebradas pelas lipases. São transformadas em ácido graxo e glicerol. Aí o ácido graxo e glicerol são absorvidos pela mucosa intestinal. Nas células da mucosa intestinal, esse ácido graxo e esse glicerol, eles vão ser transformados em quilomicron. Daí as células da mucosa intestinal liberam esse quilomicron no vaso linfático. E depois vocês vão ver que o vaso linfático transporta esse quilomicron até um vaso sanguíneo. E depois o vaso sanguíneo transporta esse quilomicron para todas as células do corpo. As células vão estar recebendo esse quilomicron e aí esse quilomicron ele vai ser absorvido pelas células, né? Tem um mecanismo lá de endocitose que a gente não vai entrar em detalhe, e as células corporais vão absorver o seu conteúdo, que basicamente é gordura, colesterol e vitaminas lipossolúveis. Certinho? Então tá bom, o que a gente vai ver agora? Uma visão um pouquinho mais ampla depois da absorção, né? Após a absorção, o caminho do sangue com esses nutrientes, né? Então vamos falar primeiro do sangue, certo? Nesse esqueminha bem simplificado, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, o coração,
A gente está vendo aqui o fígado e a gente está vendo aqui os capilares sanguíneos do nível do intestino delgado, no nível das vilosidades intestinais. Então imagina o seguinte, ó, aqui é o intestino delgado e aqui aquela vasculatura, né, que tem no interior das vilosidades intestinais. Então a gente sabe que é nesse nível que vai ter a absorção, correto? O sangue que chega até o intestino delgado, ele chega arterial, levando oxigênio, não é? Então tá bom. As células do intestino vão utilizar esse oxigênio, porque parte, né, do processo de absorção exige o consumo de oxigênio, porque é um processo que consome energia, né? Então, beleza. Então, à medida que as células intestinais vão absorvendo o oxigênio, elas vão liberando o gás carbônico e o sangue arterial vai se transformando em sangue venoso. O sangue venoso é aquele que é rico em gás carbônico, o sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio. Mas, além, né, do sangue, por exemplo, estar mudando, né, como assim, de sangue arterial passando a ser sangue venoso, a gente tem que lembrar também que o sangue venoso ele passa a transportar agora aqueles nutrientes hidrossolúveis, né, que foram absorvidos pela vilosidade intestinal, certo? E qual que é o caminho que esse sangue vai fazer agora? Então ele parte no intestino delgado, ele vai sair do intestino delgado carregando nutrientes, né? Vai sair pela veia porta hepática. O que é veia porta hepática? A veia porta hepática é aquela que carrega sangue venoso, carrega nutrientes, mas que liga o intestino até o fígado. Ou seja, esses nutrientes eles vão dar uma passadinha lá no fígado. Mas por que tem que passar pelo fígado e já não ir direto lá para o corpo? É por causa do seguinte, o fígado ele tem alguns trabalhos fisiológicos. Então ele vai absorver parte desses nutrientes, não todos. Vai armazenar parte desses nutrientes, não todos. Então, por exemplo, uma parte aí da glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio. O fígado também, por exemplo, ele faz algumas transformações desses nutrientes, né? Por exemplo, a frutose e a galactose que foram absorvidas, elas são convertidas em glicose lá no fígado. Bom, enfim, o fígado é parado para os boxes. O fígado, então, ele absorve uma parte aí desses nutrientes, ele armazena uma parte desses nutrientes, ele modifica uma parte desses nutrientes, mas depois ele devolve para a corrente sanguínea, né? Ou seja, aqueles nutrientes ali, depois que eles foram processados ali no fígado, eles tomam novamente o caminho do sangue, né? Eles vão sair aqui pela veia hepática, e a veia hepática ela tem uma ligação com a veia cava inferior. A veia cava inferior, por sua vez, está ligada a quem? Ela está ligada ao coração, certo? Ou seja, por sua vez, o coração vai bombear esse sangue para o corpo inteiro, vai bombear esses nutrientes aí para o corpo inteiro. E isso daqui é assunto para uma outra videoaula, correto? Então, basicamente é isso, ó. Aqui, nas vilosidades intestinais, os nutrientes são absorvidos, entram na corrente sanguínea, tomam o caminho da veia porta hepática, a veia porta hepática leva esses nutrientes até o fígado processa parte desses nutrientes, quando a gente fala processo, ele absorve, armazena, modifica, devolve esses nutrientes para o sangue, o sangue toma o caminho da veia hepática, a veia hepática, por sua vez, é ligada à veia cava inferior, por sua vez, a veia cava inferior é ligada ao coração, e o coração é uma bomba propulsora que depois vai, basicamente, né, mandar esses nutrientes aí para o resto do corpo inteiro, para os outros tecidos e tudo mais. Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, essa é a parte do sangue, né? E que a gente vai ter, por exemplo, aí o caminho das substâncias hidrossolúveis. Mas é aquela gordurinha, né? Aquelas substâncias que são lipossolúveis lá. Qual que é o caminho da linfa? Pois é, não está mostrando aqui no desenho, mas tem vasos linfáticos também na velocidade intestinal, você lembra? Né? O que vai acontecer? Esses vasos linfáticos vão carregar aquelas substâncias lipossolúveis pela linfa, né? Só que esses vasos linfáticos eles fazem um caminho um pouquinho alternativo. Eles não vão diretamente lá para o fígado, eles vão lá para grandes vasos linfáticos ali da região do tórax.
Aí, esses vasos linfáticos vão até a veia subclávia e a veia subclávia vai jogar esse conteúdo na veia cava inferior, né? E na veia cava superior também, né? E aí o que vai acontecer? Aí aquele conteúdo, né, que estava lá na linfa, por exemplo, os quilomicrons, eles são lançados na corrente sanguínea, por exemplo, ali no nível da veia cava, por exemplo, o quilomicron é lançado lá na veia cava, e aí tudo entra lá no sangue, né? Inclusive o quilomicron também é transportado lá pelo sangue e vai para o coração, do coração depois é bombeado para os tecidos. Certinho? Então tá bom. Então, ó, só dando uma lembrada. A gente viu aqui, por exemplo, basicamente tudo isso. Não é? Alimento transformado em bolo alimentar. Isso a gente viu lá na videoaula número 1, né? O bolo alimentar é transformado em quimo. Também vimos lá na videoaula número 1. Quimo é transformado em quilo, videoaula número 2, certo? E aí é o seguinte, chegou a hora da verdade, uma parte aproveitável do quilo, uma parte não aproveitável. A parte aproveitável a gente acabou de ver nessa aula, que são as substâncias que vão ser absorvidas pela corrente sanguínea no nível das vilosidades intestinais, ou também pela linfa, né? Agora, será que a gente aproveita 100% daquilo que a gente come? Não, né? Então tem aquela parte não aproveitável, que não sai do intestino delgado, ela continua o trajeto. Tá bom, e o que vem depois do intestino delgado? O intestino grosso. Vamos falar um pouquinho do intestino grosso, não é? Certo? Então aquela parte não aproveitada, aquela parte que não foi absorvida na vilosidade intestinal, prossegue o seu caminho aqui pelo intestino grosso. Bom, o intestino grosso, o tamanho dele varia entre 50 centímetros, 90 centímetros, depende, tá? Mas é o seguinte, ele também é dividido em partes. Então ele tem aqui essa primeira parte que é chamada seco, tem uma dobrinha aqui no seco chamado de apêndice, né? Você tem o cólon ascendente, você tem o cólon transverso, você tem o cólon descendente, você tem o reto e, finalmente, termina no ânus. Tá bom. Acontece o seguinte, aquela parte não aproveitável que está entrando aqui no intestino grosso, ela ainda está meio pastosa, né? Então tá bom, ainda tem um pouco de água aqui e até sais minerais. À medida que este conteúdo ele vai fazendo aqui o trajeto no intestino grosso, esse conteúdo vai ficando com menos água. Por quê? Porque o intestino grosso também tem capacidade de absorver essa água. Então, por exemplo, o objeto aqui onde eu estou colocando aqui a letra A, ele está mais pastoso. Mas o objeto aqui onde eu estou colocando, por exemplo, a letra B, ele já está menos pastoso, está mais sólido, porque a água foi absorvida. Mas basicamente aqui já teríamos o quê? As fezes. Bom, quais são as atribuições então do intestino grosso? Lá no intestino grosso nós temos as bactérias intestinais, a chamada flora intestinal. Rola um mutualismo entre o ser humano e as bactérias, uma troca de favores e uma interdependência. Tá bom, de que maneira as bactérias intestinais ajudam o ser humano? Pois é, essas bactérias intestinais, além delas transformarem os restos não alimentares em fezes, né? Elas vão fermentando, né? Essa parte não aproveitável, né? Essas bactérias acabam no seu metabolismo produzindo algumas dessas vitaminas que podem ajudar o ser humano. Por exemplo, a vitamina B9, a vitamina B12, a vitamina K. Então elas ajudam o ser humano, né? Produzem algumas dessas vitaminas que podem ser importantes para o metabolismo humano. Tá? Além disso, qualquer outro papel que a gente pode falar aí do intestino grosso, né? As paredes internas do intestino grosso absorvem água e sais minerais, principalmente aquela água e aquele sal mineral ainda que não foi absorvido lá no intestino delgado, numa etapa anterior, certo? Tá bom. E um detalhe importante, o ser humano não existe no ser humano uma enzima chamada celulase, que digere celulose. E nós também não temos na nossa flora intestinal uma biota, né, micro-organismos que consigam digerir a celulose. Então o ser humano não consegue digerir a celulose, né, que é um carboidrato de origem vegetal, não é isso? Por outro lado, né, essa celulose
que não é digerida, ela ajuda na digestão. Por quê? Porque ela facilita o trânsito intestinal, né? Então essa celulose, por exemplo, ela ajuda no trabalho desempenhado, por exemplo, na formação das fezes, né? Inclusive, ela pode ajudar também, né? A celulose, por exemplo, aí ela pode fazer um complexo com a bile, um complexo aí, por exemplo, com gorduras que não foram absorvidas, né? E ela pode, por exemplo, aí eliminar o excesso de gordura também pelas fezes, aí em algumas situações, né? Mas basicamente a gente pode falar que ela facilita o quê? O trânsito intestinal, a celulose, né? Por isso que ela ajuda na digestão. O alimento que são ricos em fibras, por exemplo, né? Eles têm celulose, ou derivados de celulose, ou moléculas aderidas à celulose, que facilitam o trabalho do intestino grosso. Certinho? Então vamos a um exercício. Ó. Um exercício FUVEST 2015, né? Um exercício aí que trata do assunto que a gente viu nessa aula. No intestino humano, cada uma das vilosidades da superfície interna do intestino delgado tem uma arteríola, uma vênula e uma rede de capilares sanguíneos. Após uma refeição, as maiores concentrações de oxigênio, glicose e aminoácidos no sangue são encontradas nas... Bom, então vamos dar uma lembradinha nisso, né? Olha de novo aí a velocidade intestinal. Então aqui está a velocidade intestinal, né? O que está em vermelho e o que está em azul é o sangue, são vasos sanguíneos, tá? Esse aqui no centro, aqui por exemplo, é o vaso linfático, tá certo? Na hora que o sangue chega no intestino, ó, ele chega pela artéria, artéria intestinal. Essa artéria intestinal se ramifica em arteríolas. E por sua vez a arteríola se ramifica em capilares, tá vendo? Por sua vez os capilares formam aqui as vênulas, já é a saída do sangue, né? Aí o sangue ele vai sair pela vênula, vai sair lá pela veia porta hepática. Belezinha? Tá bom, mas detalhando um pouquinho mais esse processo, ó, a gente pode falar que o sangue entra na velocidade fazendo esse trajeto aqui, ó. E quando o sangue ele chega aqui na arteríola, ele está chegando rico em oxigênio, ele está chegando arterial, né? Esse oxigênio vai ser absorvido pelas células que formam a velocidade. As células precisam desse oxigênio para trabalharem, né? Então, à medida que elas consomem o oxigênio, elas vão liberando o gás carbônico. Então, gradativamente, o sangue arterial que chega aqui, ele vai se transformando em sangue venoso. Por isso que mudou a corzinha aí para azul. Ou seja, o sangue arterial é transformado em sangue venoso. O sangue rico em oxigênio, ele é transformado em sangue pobre em oxigênio rico em gás carbônico. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que a velocidade intestinal está absorvendo nutrientes. Então, na hora que o sangue estiver abandonando a velocidade intestinal, ele vai estar venoso, fato, né? Ele vai estar rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, mas ele vai estar rico em nutrientes, ele vai estar rico em aminoácido, ele vai estar rico em glicose, sais minerais, etc. Então, respondendo a pergunta do cara, né? Bom, onde que a gente vai encontrar concentrações maiores de oxigênio? Aqui, né? Aonde? Nas arteríolas. Então daqui a gente já pode tirar, né, a alternativa A e a alternativa B. Ó, elas já não contemplam aquilo que a gente necessita para responder a questão. Tem que ser arteríola, né? Tá bom. Por outro lado, e glicose? Glicose vai ser absorvida, e aminoácido também, né? Eles vão ser absorvidos aqui pelas vilosidades. Então, a partir daqui, ó, o sangue que tem na vênula, ele começa a ficar rico em o quê? Em nutrientes que foram absorvidos, como por exemplo a glicose e os aminoácidos, né? Então, se você olhar, por exemplo, aqui a alternativa E é a que melhor contempla, responde essa pergunta. Ou seja, a gente vai encontrar maior concentração de oxigênio nas arteríolas, maior concentração de glicose e aminoácido nas vênulas, na partida, na saída do sangue, né? Posteriormente a velocidade intestinal. Certo ou não, galerinha? Então, um grande beijo aí para vocês, tudo de bom na vida de vocês. Tchau, tchau.